Boa tarde, mulheres edificantes. Seja muito bem-vinda nessa sequência da nossa série de Os Segredos de uma Vida Edificante. No primeiro dia nós falamos sobre o que? As decisões, os segredos das decisões corretas, onde eu contei um pouquinho daquilo que eu decidi mudar de ambientes, mudar de mesas, mudar de amizades, fazer conexões novas, mudar os hábitos, mudar os comportamentos. Então tudo aquilo que foi realmente uma decisão. Querer mudar é uma coisa, decidir mudar é outra, porque decidir mudar exige que você execute, tá bom? E no segundo dia, na terça-feira, nós falamos sobre os princípios, aquilo que eu descobri que eu estava fazendo errado e que eu achava que fazia, eu achava que eu cumpria princípios, eu descobri que eu não cumpria. Então, quando eu passei a cumprir certos princípios, o Senhor, Ele fez um sobrenatural na minha vida. O Senhor transformou a minha água, a minha vida da água para o vinho. Então, eu falei o que? Do princípio do perdão e da honra, da fé e do amor. E eu dei o exemplo que eu tive que liberar perdão para o meu pai. Descobri que eu também, através que eu não perdoava ele, eu também não honrava ele. Então, a partir desses princípios que eu comecei a praticar, a minha vida ela foi transformada. Eu comecei a ter mais fé, eu descobri que eu não tinha fé suficiente. Eu descobri também que eu não amava o próximo da forma que o Senhor gostaria que nós amássemos. Eu descobri que eu não servia as pessoas como Cristo gostaria. Então eu passei a cumprir esses princípios que foram uma transformação e as portas do céu foram abertas para a minha vida. Ontem, na quarta-feira, nós falamos sobre os segredos de uma mente forte e eu trouxe para vocês aquilo que realmente eu descobri. Então era o quê? Eu tive que me tornar autorresponsável, descobrir as minhas feridas, tratar essas feridas emocionais. Eu tive que estudar, começar a ter novos temas, para fortalecer a minha mente, porque a nossa mente ela é igual o quê? Ela é igual um corpo humano. Então, por exemplo, você não treina na academia para o seu músculo crescer? E a nossa mente é a mesma coisa, você precisa exercitar. Então, eu comecei a não ficar à toa. Eu coloquei tudo que era de desenvolvimento, comecei a estudar novos assuntos, estudar sobre investimentos, finanças, sobre desenvolvimento pessoal, sobre cérebro humano, comecei a me desenvolver, coloquei novas coisas dentro do meu cérebro para que ele expandisse. Então eu tive uma expansão de consciência. Então eu me conectei com pessoas, eu comecei a financiar para ir em ambientes onde tivesse pessoas que eu me inspirava também. Então isso fortaleceu a minha mente, né? E eu desenvolvi uma visão positiva de futuro, eu quebrei aquelas narrativas de derrota e comecei a realmente declarar na minha vida que eu viveria uma vida de abundância. Então esse foi todo o nosso conteúdo aí resumido dos 3 dias, é muita coisa, então eu te aconselho para voltar e assistir, se você não assistiu, a segunda, a terça e a quarta-feira, porque é uma retrospectiva de um pouquinho daquilo tudo que eu fiz. Mas eu sei que se você não tem uma direção, não tem uma resposta, eu sei que essa vai ser uma resposta e uma direção para sua vida, tá bom? Eu quero que realmente você tenha um encurtamento para que você tenha os resultados muito mais rápidos do que eu. Meu processo começou há mais de 4 anos atrás, então é uma caminhada que não é fácil. São muitos dias, mas eu sei que na sua vida pode acontecer muito mais rápido se você tiver esse mapeamento aqui daquilo que deu certo para mim. Eu sei que vai dar certo para você, porque é tudo princípio da palavra, tá bom? Então vamos pro conteúdo de hoje, porque aqui hoje já é um outro fortalecimento, é um outro segredo daquilo que o Senhor fez de transformação para uma vida edificante na minha vida, que é o que? O segredo da vida espiritual real. Ah, Gislaine, é receita de bolo a vida com Deus? Não tem como falar. O Senhor, Ele tem uma intimidade com cada um. E a intimidade com o Senhor é você que vai criá-la. É você que vai conversar com o Pai e para Ele te direcionar. E na minha caminhada, eu descobri que o que realmente pode te ajudar e fortalecer todas as outras áreas é esse segredo de hoje. Porque a minha vida, a vida da Gislaine, ela teve uma transformação porque eu estava me fortalecendo em Deus. E esse fortalecimento vem de onde? De um secreto. Isso vem o quê? Da intimidade com Deus dentro do meu lar, dentro do meu quarto,
onde ninguém vê, debaixo de um joelho e de uma oração. Então é sobre isso que vamos falar hoje, tá bom? Em Mateus 6,6 diz: quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao Pai em secreto. Então seu Pai que vem em segredo o recompensará, tá? Então o secreto, ele é o quê? Ele me fez acessar, entender certas coisas que eu nunca teria como entender humanamente falando. Então eu comecei a descobrir, não foi rápido, mas foi numa insistência de falar com o Senhor. Eu comecei a descobrir várias formas que o Senhor tinha de falar comigo. Teve uma vez que eu estava questionando muito os sonhos que eu estava tendo. E isso foi muito no início da minha caminhada, em 2022 mesmo. E eu lembro que um dia eu orei e falei assim: nossa, Senhor, eu tenho sonhos tão estranhos. Por que eu tenho isso? E assim, o Senhor, ele usou uma pessoa para confirmar. Porque o Senhor, ele tem uma maneira de falar conosco, ele tem várias maneiras de falar conosco, né? E geralmente quando nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, por quê? Por barulhos, por rotina, por você não parar para ouvir a Deus, a gente pensa que Deus não fala com a gente. Então geralmente Deus vai falar muito através do quê? De sonhos, de quando você está dormindo, que é quando você para. Porque você precisa parar para ouvir a Deus. Então, na época eu não entendia. E aí eu fiz esse questionamento para o Senhor e o Senhor usou uma pessoa que não me conhecia, nunca tinha me visto antes, para virar e falar comigo. Ela falou assim, tava sentada num aniversário e essa senhora começou a falar em línguas e começou a falar assim: o Senhor hoje está te falando que você tem sonhos proféticos, mas Ele precisa que você se conecte com Ele, peça discernimento para você entender, porque Ele está te dando muitas direções através dos seus sonhos. E aí, eu pensei assim, o que essa mulher tá falando, né? Aí ela virou e complementou assim: porque você pergunta para o Senhor por que os seus sonhos são estranhos, mas o Senhor hoje está te dizendo que eles não são estranhos, é porque você ainda não entendeu o que Ele tem para falar com você. E aí ela falou assim: comece a partir de hoje orar a Deus pedindo discernimento, porque Deus, ele vai começar a falar com você no mais profundo através dos sonhos. E aí, naquele dia, eu falei assim: Senhor, eu orei isso ontem, o Senhor tá me confirmando aqui através dessa pessoa. E aí eu comecei a pensar assim: eu quero entender. E ali eu comecei, desde 2022, a anotar os meus sonhos. Comecei a anotar os meus sonhos. E ali, realmente, eu comecei a ver que coisas que o Senhor estava me mostrando em sonhos começavam a acontecer. E eu falei assim: Jesus, o Senhor tá conversando comigo. E a partir desse discernimento que eu tive, o Senhor começou a falar comigo de outras maneiras. Ao abrir a Bíblia, às vezes está precisando de uma palavra de conforto e vir uma pregação exatamente naquilo. O Senhor começou a ministrar dentro do meu coração, o Espírito Santo ministrar mesmo, sabe? Quando eu comecei a parar, porque com o tempo eu entendi que eu tinha que parar, silenciar. Eu falava, mas eu também parava para ouvir. E o Espírito Santo, ele ministra dentro do nosso coração coisas que nunca passaria pela nossa mente humana. E muitas vezes você questiona assim: por que eu tô pensando isso? Muitas coisas no meu processo de cura emocional, ele vem desse silêncio. Então, por exemplo, o Senhor, quando eu comecei a silenciar e ter essa intimidade com Ele, o Senhor começou a ministrar coisas no meu coração, tipo assim, em determinadas áreas da minha vida. Olha, isso acontece por isso e isso. E eu pensava assim: mas por que eu tô pensando isso? E aí eu ia me aprofundar naquilo. E eu comecei a entender que várias feridas minhas, o Senhor estava já me orientando num caminho que eu devia percorrer para curar. Eu não sei se você está me entendendo, mas o que eu estou te dizendo aqui é o seguinte: se você perguntar para Deus, se você estiver disponível, Ele vai te falar aquilo que você tem que vasculhar dentro do seu coração. Porque muitas vezes eu não sabia aquilo que eu tinha que me curar, muitas vezes eu não sabia o que eu tinha que fazer. Estratégia, gente, estratégia de trabalho. Quantas vezes eu não tinha assim ideias, não tinha o que fazer e eu falava assim: Senhor, eu preciso de Ti. E eu ficava em silêncio, 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 silêncio. Às vezes colocava um louvor, sabe? Ia tocando. Gente, ia sendo tudo ministrado assim no meu coração, como é até hoje. Então eu te desafio hoje a fazer isso. Vá pro secreto,
Pare, mas assim, não cronometra no relógio. Esquece o relógio e se conecte somente com Deus. Vá para o seu quarto ou para o escritório. Aqui em casa eu uso muito meu escritório. Ou a sala, o que for. Vá para um lugar que vai estar só você e Deus. Coloque o seu celular, não perturbe. Coloque um hino, uma musiquinha ambiente, sabe? Coloca ali, que seja um playback, que seja um hino, começa cantando, vai elevando essa adoração, essa atmosfera para o Senhor. Vai elevando para o Senhor tudo aquilo que está no seu coração, vai depositando nele, mas pare também para ouvir a Deus, tá? Então o secreto que ele reordenou as minhas emoções, o Senhor ele foi me mostrando quando eu estava ansiosa e aí eu começava a ficar em paz, eu chegava confusa, né? E eu na oração confusa, mas eu saía mais centrada, com mais paz, com estratégia. Então, o Senhor, no secreto que ele clareou a minha mente, ele clareou daquilo que eu deveria dar um próximo passo. E a paz é um fator primordial para tudo aquilo que você tem que fazer. Qualquer decisão que você tem que tomar, você tem que ter paz, porque já é uma confirmação do Senhor, tá? O secreto, ele me deu identidade, porque é o seguinte: a voz de Deus substitui a voz da comparação. Quando eu fui para o secreto com o Senhor, eu parei de olhar tudo que era externo. Eu parei de olhar o que era externo e comecei a olhar o que Deus falava de mim. Porque, gente, é incrível. Quando você pergunta para Deus, você abre a Bíblia, tá lá: seja forte e corajoso. O Senhor já está falando que você é forte e corajosa. E muitas vezes você não acredita naquilo que está na palavra. Não tem como você ter uma intimidade com o Senhor se você não ir para a palavra. A palavra é fator primordial. É oração, adoração e palavra. Então a minha vida ela passou por esses 3 pilares para que realmente eu me fortalecesse. Isso é um segredo de uma vida edificante. Não existe vida edificante sem uma vida espiritualizada, sem você ter uma fé, sem você ter algo a acreditar. Então, a identidade é quem você é. E no Senhor, nessa intimidade, o Senhor ele mostra para você quem é você. E o secreto me deu força para continuar. Quantas vezes eu pensava que eu era incapaz, como até hoje alguns pensamentos vêm passando assim, e eu falo assim: não, o Senhor me disse isso, no Senhor eu sou isso. Então você tem uma mentalidade forte nos pés do Senhor para que realmente você tenha força para continuar. E no secreto Deus transformou as minhas decisões. Cada vez mais que eu ia tendo uma atitude, uma decisão que agradava a Deus, o Senhor me mostrava uma nova atitude que eu tinha que ter. Então muitas coisas na minha vida, vários comportamentos hoje são comportamentos mais sábios, mais mansos, mais tranquilos, mais serenos, mais paz. Por quê? Porque é direcionado por Deus, porque eu peço a Deus, eu pergunto a Deus. Então eu te desafio aqui hoje a perguntar, a falar com o Senhor, falar: Senhor, qual é o comportamento que eu tenho que mudar? Pergunta para Deus, fala: Senhor, tira de mim aquilo que não é de ti, coloca em mim o teu espírito inabalável, tira dos meus olhos as escamas, caia por terra toda escama que esteja tentando tampar as minhas visões. Então foram orações que eu fiz e eu tenho certeza que para você também vai funcionar. Tá bom? Então o secreto, ele vira um lugar o quê? De morada. Você começa a praticar tanto essa intimidade, você vê que Deus te responde. Porque, gente, quando você vira e fala assim: nossa, o Senhor não fala comigo, é porque você nunca parou para ouvir a Ele, tá? Então você vai entender que no secreto o Senhor vai começar a te responder. E quanto mais o Senhor te responder, você vai ver que não quer perder isso. Você vai ver que você depende disso para você ter os seus dias ali, ó, edificados. Você vê que você não consegue viver sem uma orientação de Deus, tá bom? Então, tudo que permanece na vida nasce do secreto. O secreto, ele te fortalece em qualquer patamar, em qualquer nível. O secreto é o segredo para qualquer mentalidade forte, para qualquer mudança de comportamento, para qualquer cumprimento de princípio. Porque se você não tiver no secreto enraizado, você não consegue manter uma verdade. Então, primeiro, você vai para o secreto. E, Gislaine, por que você está falando isso só depois no 4º dia? Porque muitas vezes o ser humano ele tem dificuldade para entender aquilo que é espiritual. Então eu comecei realmente numa trajetória de onde eu comecei a entender isso. E o meu entendimento hoje dessa parte espiritual, ela veio nessa dimensão que eu estou explicando aqui para vocês, depois de eu passar pelos 3 dias daquilo que eu passei. Então eu estou falando aqui realmente numa sequência de entendimento de
consciência. Eu tive que passar pelo processo de mudança de comportamento, mesa, hábito, tudo. Eu tive que aprender a cumprir princípio. Eu tive que fortalecer a minha mente para eu entender também sobre a real intimidade com Deus. Por incrível que pareça, não é que eu não tinha intimidade ao longo desse tempo. Eu fui criando, fui construindo. Mas a intimidade, ela não nasce da noite pro dia. Quando eu decidi ir para os pés do Senhor e sair do ambiente de festa, eu fiz isso aqui, ó, eu mudei. Saí de um ambiente e fui para o outro. Parei de sentar em certas mesas e fui para outra. Mas a intimidade com Deus, ela é crescente, ela é diária, ela é todos os dias. E à medida que você vai tendo a intimidade, você vai confiando, você vai conversando, isso vai aumentando. Então, de um ano para o outro não é a mesma, é maior. Com 2 anos é muito maior a intimidade, com 4 anos é muito maior e com 4 anos eu consigo entender tudo que eu passei. Mas lá 4 anos atrás eu não tinha maturidade espiritual para entender o que eu estou falando com você aqui hoje. Eu estava num processo, então era tipo formiguinha, né? Era um passinho de cada vez. Eu estava num processo de construção de intimidade, mas eu estava... O que? Era algo que seria mais demorado, era algo que era construtivo. E hoje falar isso não é que é fácil, porque todos os dias é uma luta nessa intimidade, é uma construção na intimidade com o Senhor. Mas hoje é muito, muito melhor. Hoje eu falo assim que o Senhor, ele faz parte do meu lar todos os dias. E eu quero assim que seja parte do seu lar também, tá bom? Então, eu falei ele hoje aqui no 4º dia por isso, porque a Gislane, ela teve que ter aquelas decisões, aquelas mudanças, aquele fortalecimento na mente para que também tivesse uma maturidade para entender que o secreto é a base de tudo. Então, se eu pudesse te dar assim um conselho hoje, eu te daria: vá para o secreto, para os pés do Senhor, se desdobre nele com todas as suas forças, o máximo que der, porque isso vai te adiantar muito mais. Processos que eu tenho, que eu passo 4 anos, talvez você pode passar em 1 ano ou em meses. Mas isso vai muito da sua intimidade com o Senhor. Então, é isso, minha linda. Até amanhã, que vamos fechar essa semana dos segredos da vida edificante, tá bom? Te espero amanhã às 17h57. Grande beijo!